Quinta-feira, nós estamos aqui e celebramos um dia muito especial dentro da nossa quaresma, dentro do nosso retiro quaresmal. Hoje nós celebramos São José. Hoje é dia 19 de março e nós estamos aí vivendo, podemos dizer assim, essa grande festa, essa grande solenidade. Algumas pessoas talvez perguntem, padre, mas dentro da quaresma é possível celebrar um grande santo como São José ou alguma outra solenidade? Quando é uma grande solenidade como São José, alguma solenidade da Virgem Maria, sim, é possível. A igreja abre esta porta nos dias de semana, não no domingo. Isso de forma alguma não acontece. Porém, nós temos essa alegria de celebrar São José no dia de hoje. Ele que é padroeiro da igreja, que é patrono da igreja, ele que é chamado terror dos demônios. São José é alguém muito especial na vida da igreja. Eu particularmente tenho uma consagração a esse grande homem de Deus. E tenho certeza que a providência de Deus colocou São José aqui dentro do nosso retiro espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria falar com você sobre as 5 virtudes de São José. O padre falou uns dias atrás sobre virtudes, então eu queria falar um pouquinho sobre as 5 virtudes de São José. Primeiro, a bondade. São José fez com que ele fugisse, a bondade já fez com que ele fugisse da cidade na tentativa de proteger Maria e o bebê, pois ao fugir dava indício de culpa, protegendo Maria de ser apedrejada. Portanto, olha a bondade que ele teve. Ele passou risco, correu risco com a família, mas ele acreditou que Deus o protegeria. Ele foi bom, ele soube fazer aquilo, ele soube ver aquele momento. Depois, nós temos a fé e a prudência. Por quê? Sabendo que fez a coisa certa, sempre andar na vontade de Deus. Isso é a fé. Ou seja, ele fez o que era certo. E fazer o que é certo, isso é fé. Ele acreditou em Deus. Fazendo o que é certo, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai estar comigo. São José dorme, e é o sonho que o anjo fala com ele, ou seja, um homem justo, de fé, que faz o que é preciso ser feito. E por fim, a prudência, é a capacidade de escolher bem, discernir pelo bem em qualquer circunstância. Olha que lindo! Aqui entra uma coisa bonita, a fé e a prudência. Fé, acreditar que estou fazendo o que é certo e Deus está comigo. E depois a prudência, a capacidade de escolher o bem, de fazer o que é correto. Esta é uma virtude cardeal, ou seja, uma virtude muito importante para a nossa vida. Por isso, nós queremos pedir a Deus essa virtude da prudência, porque nós queremos sempre fazer o bem, escolher o que é certo, fazer aquilo que é correto. E São José, ele foi esse homem correto. Terceira virtude de São José, justo. Esse atributo é bem importante na Bíblia. Deus escuta a voz do justo. Olha que lindo. O justo é aquele que dá a Deus o que é devido. Portanto, aquele que cumpre os preceitos e a vontade de Deus. Como vimos aqui, isso é uma das bases da masculinidade segundo o coração de Deus. Dar a Deus aquilo que é de Deus. Dar ao outro o que é do outro. Justiça, ser justo. Então, ele foi justo, ele deu a Deus aquilo que devia dar. E Deus dá a São José a bênção que tinha que dar. Portanto, ser justo. Depois nós encontramos a fortaleza. Olha que lindo. É a capacidade de manter-se firme nas dificuldades e ter constância na prática do bem. Isso podemos ver quando ele se vê com Maria prestes a dar à luz, sem nenhum teto sobre a cabeça, ou quando ele recebe uma profecia no templo e ele recebe nenhuma. Olha que lindo, mas ele fica firme e forte ali. Depois, ele e Jesus iriam sofrer e ele não estaria lá. Ou seja, é um homem forte, é um homem decidido. É um homem que sabe o que está fazendo, que não vai voltar atrás. Ele sabe que tem que enfrentar aquilo e vai viver aquilo. Ainda que ele, em alguns momentos, não esteja presente. Mas ele sabe que Deus estará ali presente por ele. Depois, a quinta, justamente a caridade, que é uma das que a gente tem buscado viver aqui nesse tempo da Quaresma, que é amar a Deus e ao próximo. São José doou a sua vida para proteger Jesus e Maria.
Portanto, meus irmãos, aqui nós temos, podemos dizer, 5 virtudes. O padre resume então mais uma vez. Bondade, ou seja, fazer aquilo que sem dúvida agrada a Deus, ter um coração bom. Depois, a fé e a prudência. A fé, nós já sabemos o que é, acreditar em Deus e acreditando em Deus, sabendo que Deus estará conosco. Prudência, fazer aquilo que é certo. Terceiro, justo, ou seja, um homem justo é chamado homem piedoso. Então era um homem piedoso, um homem de oração, um homem que buscava fazer a vontade de Deus. Quarto, fortaleza, ser forte, ser decidido. Ainda que a gente veja muitas coisas ao nosso redor com muita dificuldade, mas sabendo que Deus nos protege. Fortaleza, alguém que é forte, alguém que é decidido. Depois, o quinto, a caridade, que é amar a Deus. E sem dúvida alguma, essa é uma das mais importantes. Nós estamos falando de colocar um propósito. No dia de São José, nós queremos colocar um propósito. Qual que é o propósito? Nós falamos aqui de 5 virtudes: bondade, fé e prudência, justo, fortaleza e caridade. Quais dessas 5 que você precisa aplicar na sua vida? Qual que você precisa colocar? Peça a intercessão de São José, aquele que por um momento abandonou Maria, depois teve o sonho, o anjo falou com ele, ele voltou e abraçou Maria. São José que passa pelas dores, mas também as alegrias. Nós, homens e mulheres, vamos passar pelas dores. As dores que São José viveu, ver o seu filho ter que nascer no relento, no meio dos animais, ver o seu filho perdido no templo. Meus irmãos, São José sofreu muito, mas mesmo assim não deixou de ser um homem virtuoso, um homem cheio das graças e das bênçãos. Dores, alegrias, eu tenho, você também tem. Talvez esteja passando por dores agora. Quais são suas dores? Quais são suas tristezas? Qual é o seu sofrimento nesse momento que você tem passado? Talvez uma má notícia que você recebeu de uma doença, de uma enfermidade, um câncer, uma doença terminal, alguém doente da sua casa. Talvez tenha entristecido você, talvez você ficou desempregado no meio da quaresma e está perguntando como eu vou sustentar minha família, pagar minhas contas. Dores. Temos dores humanas, dores espirituais, temos dores, passamos por problema. Mas saber que temos um Deus que está conosco, que não nos abandona. Acreditando, fé. Acreditando, Deus está comigo, não vai me abandonar e Ele vai me conceder todas as graças necessárias. Portanto, nesse dia de São José, Ele que é também chamado Pai da Providência. Nós temos, a gente fala muito, Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai, mas São José também é nosso Pai provedor. Por quê? Porque ele cuidava da Sagrada Família. É ele que trabalhava para sustentar e dar de comer para menino Jesus e para Nossa Senhora. Não podemos esquecer disso. Ele é um chefe de casa, ele cuidava da casa. São José também providencia. Então, se você está passando uma dificuldade, está passando alguma situação, faz uma novena a São José, reza, pede a intercessão dele. Eu tenho certeza que ele vai te atender. Que Deus te abençoe por intercessão de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.